Olá, meu nome é João Vitor Almeida Petrucci, sou estudante de Biotecnologia na URGS e vou apresentar hoje o nosso quinto e último módulo do nosso curso de Biologia Sintética, Transgênicos. Muitas são as questões que permeiam esse assunto, muitas ideias por vezes negativas, ideias que talvez pode fazer mal à saúde, mas será que é assim mesmo? Vamos começar do início. Nos primórdios da biotecnologia, o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados era um processo lento, caro e extremamente imprevisível. Os cientistas usavam diferentes técnicas na tentativa de induzir um dano no material genético, DNA, RNA, como a radiação ionizante, produtos químicos ou até mesmo vírus, na esperança que se obtenha uma característica nova. Um grande exemplo disso é, em 1960, o surgimento da cevada Golden Promise, que sofreu uma melhoria na produção do malte depois de ter sofrido uma mutação induzida por raios gamas. Então foi uma característica nova que surgiu, que facilitou o desenvolvimento depois na produção de malte. Um grande marco da biotecnologia e da biologia sintética foi em 1970, com a descoberta do DNA recombinante, pelos cientistas Stellan Cohen e Herbert Boyer. DNA recombinante, a gente vai rever e se aprofundar mais com esse conceito posteriormente, mas o DNA recombinante é um material genético, DNA-RNA, que foi manipulado em laboratório, que sofreu alguma modificação em laboratório. E que então, em 1970, eles foram os primeiros a conseguir cortar e colar genes de espécies diferentes em bactérias. Então, portanto, criando o primeiro transgênico. Em 1994, foi que surgiu o primeiro alimento transgênico sendo comercializado no mundo, que foi o tomate Flavor Saver, ou em bom português, o protetor de sabor. Esse tomate sofreu uma modificação genética para ter um tempo de amadurecimento mais lento e, portanto, poder durar mais tempo nas prateleiras. Porém, embora tivesse uma grande característica de interesse no mercado, que é mais tempo nas prateleiras, portanto, mais tempo para ser comprado, ele foi um fracasso comercial, pelo seu alto custo na época de produção, com técnicas de biotecnologia e técnicas na área de genética e engenharia genética que não estavam tão aprimoradas e avançadas. Trazendo agora para o Brasil, em 1995, alguns agricultores aqui do sul começaram com plantio ilegal de soja transgênica vindo da Argentina. E isso foi o ponto inicial que trouxe a pressão regulamentória, ou seja, uma pressão para que existisse uma legislação, uma regulamentação com relação a organismos geneticamente modificados. E foi assim que surgiu a primeira lei de biossegurança do Brasil, a lei de número 8.974, no mesmo ano. E ela fazia a regulamentação do uso, do cultivo de organismos geneticamente modificados no nosso país e também a criação do seu órgão regulador, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Depois, em 2005, essa mesma lei foi revogada pela Lei de número 11.105, trazendo algumas novas atualizações, novos conceitos e também aprimorando, ampliando as áreas de atuação da CTN-Bio. Então, hoje, na legislação brasileira, a gente tem a CTN-Bio como função analisar os riscos ambientais e a saúde antes de aprovar o uso, regulamentar o uso de qualquer organismo geneticamente modificado em solo brasileiro. A comissão necessariamente é formada por 27 membros ativos, membros titulares, e também 27 membros substitutos, e todos necessariamente precisam ter o título de doutor para participar da comissão. Então, a CTN-Bio é responsável pela implementação da Política Nacional da Biossegurança, que inclui diversos temas dentro desse assunto para conseguir garantir e criar normas técnicas de segurança
e pareceres técnicos para qualquer atividade que envolva organismo geneticamente modificado e seus derivados. De acordo com a mesma lei, de número 11.105, que é a lei atualmente vigente no nosso país, ela traz os conceitos que a gente precisa para essa aula. O primeiro é o OGM, Organismo Geneticamente Modificado. Ele é um organismo cujo material genético, DNA ou RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Por sua vez, engenharia genética é a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA ou RNA recombinante, que, por sua vez, são moléculas manipuladas fora das células vivas originais mediante a modificação de qualquer segmento DNA ou RNA, modificação de qualquer parte desse material genético, e que depois possa ser multiplicável numa célula viva. E também considera segmentos de material genético sintéticos, que são produzidos diretamente no laboratório. Em resumo, um organismo geneticamente modificado, ele teve o seu material genético, de alguma maneira, modificado, seja qualquer alteração que tenha sido feita, uma inserção, uma deleção ou qualquer modificação na sua estrutura. E também a gente inclui os transgênicos. Todo organismo geneticamente modificado com genes de outras espécies é considerado transgênico. Então, nem todo OGM é transgênico, mas todo transgênico é um OGM. Um grande porém disso é que o Brasil sofreu uma severa resistência do setor produtivo e que levou a uma lenta inserção do mercado de alimentos e produtos transgênicos, embora o Brasil seja o segundo maior produtor de transgênicos no mundo, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Um grande exemplo disso é o feijão transgênico da Embrapa, que mesmo depois de ter aprovação da CTN-Bio, comprovando que era seguro, comprovando que estava toda regulamentada a sua comercialização, o seu uso e a sua aplicação, ainda assim sofreu resistência para a implementação no mercado brasileiro. Então vamos começar aplicando alguns conceitos na prática. Começando pela cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar BT é uma cana-de-açúcar resistente à praga por conta da inserção de um gene da bactéria Bacillus thuringiensis. Portanto, esse organismo ele é um OGM, ele foi um organismo geneticamente modificado e ele é um transgênico por ter tido a inserção de um gene externo à sua espécie no seu material genético. Ou seja, essa cana-de-açúcar passou a ter um gene que não é seu próprio, e sim de um outro organismo de outra espécie. O trigo com menos glúten, ele foi editado com CRISPR, que é uma técnica de engenharia genética, mas ele não teve a inserção de genes externos. Portanto, ele é um organismo geneticamente modificado, passou por engenharia genética, mas não é um transgênico, porque ele não teve a inserção de um gene externo da sua espécie. O milho BT, ele foi um milho que adquiriu resistência à mesma praga pela inserção do gene da mesma bactéria. Portanto, ele é um organismo geneticamente modificado e ele também é um transgênico, que nem o outro exemplo, ele recebeu um gene externo à sua espécie. E por fim, as uvas sem sementes. As uvas sem sementes sofreram uma mutação induzida por cruzamento entre diferentes espécies de uva. Portanto, ele é um OGM, ele foi um organismo geneticamente modificado, em que teve uma mutação induzida por conta desse cruzamento, mas ele não é um transgênico, ele não recebeu nenhum material externo da sua espécie. Então, embora esse organismo pudesse ter recebido de forma natural, naturalmente em seu ambiente, ele foi induzido para ter essa mutação. Então, por exemplo, ele teve o aroma, o sabor, a cor de determinada uva, porém o gene de resistência de outra uva. Se esse mesmo processo tivesse acontecido por engenharia genética, através da inserção de gene de duas espécies, isso seria um transgênico. Mas por conta de foi uma mutação induzida pelo cruzamento entre essas duas espécies,
de forma aleatória em alguma dessas geradoras se gerou uma espécie que tinha tantas características desejadas, como sabor, aroma e cor, assim como o gene de resistência desejado de outra espécie. Portanto, em resumo, a biotecnologia revolucionou a ciência e o uso de tecnologias para manipulação genética de seres vivos, vindo de um processo extremamente imprevisível para um processo muito mais previsível, rápido e também eficiente. Isso reduziu custos e riscos, desenvolvendo novas características essenciais que na nossa sociedade atual são necessárias. Características que talvez você nem saiba que são provenientes de organismos geneticamente modificados, assim como organismos transgênicos, e que são vitais no nosso dia a dia. E com esse módulo, nós finalizamos nosso curso de Biologia Sintética. A equipe Aydin URGS agradece pelo seu tempo e desejamos ótimos estudos. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais com o nosso @aydin.urgs e até mais!